Prontinho, pode começar. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos para a nossa segunda aula sobre laudos periciais. Na última aula, eu tinha falado um pouco para vocês o que era o laudo técnico, né? Como que ele funcionava, como que era a forma que vocês elaboravam ele, né? Qual que era a função dele diante de certas situações. E hoje eu vim trazer para vocês, primeiro, a atividade extra que eu deixei para vocês na última aula, que eu falei que eu iria trazer, né, sobre o vídeo de Chernobyl, que eu falei para vocês, tá vendo e fazendo meio que um mini laudo, né? Só para vocês colocar em prática o que vocês tinham aprendido na última aula. Então, eu trouxe para a gente poder avaliar, eu fiz aqui em cima do conhecimento que eu tenho, eu vi o vídeo também para poder estar trazendo para vocês. Depois, nós vamos dar continuidade. Nós vamos falar sobre as normas regulamentadoras, que vocês sempre vão escutar falar. Aqui, os pontos principais em relação aos laudos seria a NR 15, 16 e 17, que são as mais utilizadas, que eu vou falar sobre elas. Depois eu vou falar sobre o prazo prescricional, a diferença de perícia com perito, o Código de Processo Civil e, por fim, como que é a habilitação para um profissional, né? Para a pessoa se tornar um perito. Vamos lá. Na última aula que eu falei com vocês, essa foi a atividade extra, né? Que eu solicitei para vocês. Elabora um mini laudo sobre o acidente de Chernobyl, descrevendo a metodologia, as condições encontradas e recomendar algumas soluções. Eu trouxe um videozinho para vocês, bem curto mesmo, só para a gente recapitular o que seria esse acidente de Chernobyl. Eu vou pedir para vocês sempre me dar um ok, de preferência por áudio, porque eu não consigo visualizar aqui as mensagens. Se tá pegando normal, se tiver passando e vocês não estiver vendo, me fala aqui, tá bom? Para eu poder estar olhando.
Então, gente, eu trouxe esse vídeo curto só para vocês recapitular, né? Porque nesse que eu tinha passado para vocês, ele é mais ou menos meia hora. Então, ele fala bem detalhado sobre a situação, descreve como que foi o acidente. Para quem ainda não viu, eu indico tá olhando, tá? Depois de eu passar esse laudo para vocês. Mas basicamente foi o acidente que aconteceu, né? E aqui eu vim trazer para vocês o que eu tinha solicitado. A primeira coisa da nossa atividade, a gente faz a identificação do evento. Aqui eu quis identificar exatamente a situação ali. Quando que foi a data do acidente, que foi 26 de abril de 1986. O local foi a usina nuclear de Chernobyl, né, em Ucrânia. E o tipo de instalação, que é onde que aconteceu, né, a situação, é o reator nuclear RBMKE-1000. O objetivo do laudo seria o quê? Analisar as condições que levaram ao acidente nuclear, identificar as falhas no processo operacional e estrutural e propor recomendações para prevenir as ocorrências similares no futuro. Aqui, gente, no objetivo do laudo, você não fica enchendo linguiça, nada disso. O nome mesmo fala, né? Objetivo. Então, é ser direto o que tem que ser feito, qual que é a função aqui do nosso laudo. Depois a metodologia, né? Quais que foram os meios que eu fiz para eu poder estar passando, tá verificando a situação, né? Para eu estar analisando o acidente. Primeiro, foi a análise documental, né? Que é a avaliação de relatórios técnicos, registros operacionais, procedimentos executados durante o teste do reator. Então, gente, o que eu falei com vocês na hora lá? Gente, imagina que vocês estão lá realmente próximo do local para poder estar olhando o que aconteceu. Porém, se for para você pensar, é questão de radiação. Existe a possibilidade de você estar indo no local e fazendo isso? Não tem como, entendeu? Não tem como de estar fazendo essa análise. Então, quais que seriam os outros meios? Análise documental. Então, são relatórios que foram realizados quando aconteceu esse tipo de acidente. Na internet tem vários relatórios que falam sobre isso. São vídeos que tem, um dos vídeos são esse que eu passei para vocês, tá? São os procedimentos executados durante o teste do reator, então no vídeo fala sobre isso também, quais foram os processos executados. Então a gente analisou dessa forma. Depois a gente fez uma inspeção técnica virtual, que é a reconstrução dos eventos com base nas simulações computacionais e dados históricos. É o que eu falei com vocês. São situações que foi passada no computador, nas redes sociais. Então, ali você tem o acesso de tudo. Eles recapitularam tudo o que aconteceu ali durante o acidente. Depois, entrevistas e depoimentos, né? Que são a coleta de informações com os operadores, com os engenheiros, com testemunhas do incidente. Então, foi feito, sim, as pesquisas, porque não sei se vocês viram lá, né, que afetou várias cidades, né, que afetou vários países. Então, essas pessoas também foram testemunhas, né, do que aconteceu. E até hoje tem lugares que ainda sofrem essas consequências. As pessoas que trabalharam lá, né, que eles chamaram para poder trabalhar durante os 40 segundos em cima do telhado da fábrica, também são pessoas, né, são testemunhas para poder estar falando o que aconteceu, como que estava a situação lá. E, por fim, a avaliação de impacto, né, que é o estudo das consequências humanas, ambientais e econômicas. Essa avaliação aqui, gente, é como se a gente tivesse em um teste, vamos dizer assim, uma perícia que a gente vai no local e faz alguns testes lá no ambiente. Isso aqui basicamente seria isso, né? Que seria os estudos das consequências humanas do ambiente ali e da economia. Então, eles vão no espaço, no caso aqui a gente não foi, mas é um exemplo que eu posso dar, seria indo no espaço e estar avaliando o nível de radiação lá, seria indo na casa das pessoas que sofreu essa consequência, né, que foi afetado pela radiação, não quanto outras pessoas, mas que teve um nível acima do que o corpo é aceitável.
questão financeira também no país. Então, tudo isso a gente avalia. Ok. Aquela foram os métodos que eu utilizei para poder estar fazendo a perícia. E quais que foram as condições que eu encontrei diante dessa situação? Primeiro foi as falhas operacionais. Quais seriam elas? A realização de um teste experimental ignorando normas de segurança pré-estabelecidas. Então, existia, sim, as normas de segurança na época já era obrigatório estar seguindo, né? Tem um manual também, que o manual também é uma forma de norma de segurança. Literalmente foi ignorado. Depois, a desativação deliberada de sistemas automáticos de segurança, aumentando o risco de instabilidade. Normalmente, a gente tem que ter uma chave de desativar, vamos supor, uma máquina se acontece algum tipo de acidente, né? É o botão de emergência, que a gente costuma falar também. Eles não tinham não é que eles não tinham, eles desativaram, né, esse botão de emergência que deveria estar ativado durante esse teste que eles iriam fazer. Segundo, seriam os problemas no projeto do reator, que seria a instabilidade do reator em baixa potência, agravada pelo uso de barras de controle inadequados. Então, digamos que isso aí foi uma falta de manutenção, foi uma falta de verificação, né, antes de estar fazendo, às vezes viu também ali e fez vista grossa e deixou. A ausência de contenção estrutural capaz de prevenir a liberação de material radioativo em caso de explosão. Então, gente, isso aí é uma coisa muito grave. Eles não, em momento algum, eles pensaram que e se acontecer uma explosão e começar até essa radiação, né? As pessoas estão expostas. A gente tem que fazer alguma coisa que, se acontecer, ocorrer essa explosão, a gente protege e ele não pega num espaço tão grande quanto foi, né? Então, teve essa ausência da questão de contenção, tanto que, na época, quando estava tendo essa usina nuclear, eles usaram, né, propagandas falando sobre o átomo, um átomo, tipo assim, uma coisa considerada como uma coisa boa, uma coisa legal. Então, eles tentaram fazer essa visão para as pessoas, né? E conseguiram. Mas eles não pensaram que isso era radioativo, que isso poderia afetar muitas pessoas, né? A quilômetros de distância. Então, em momento algum, pensaram em ter essa contenção estrutural, que seria a proteção que eles fizeram depois que teve o acidente. Seguindo aqui as condições encontradas, seria a deficiência na comunicação, que era falhas na troca de informações entre projetistas e operadores sobre os riscos operacionais do reator. Isso aqui, gente, acontece muito. Muitas das vezes dos acidentes que acontecem é por conta de falta de comunicação ou comunicação errada, né? Às vezes você comunica, mas você não comunica de forma que a pessoa entenda perfeitamente. Isso aqui foi exatamente isso que aconteceu. O projetista, ele não teve uma comunicação certa com os operadores, né? Houve situações ali em que eles falaram, né? Olha, não dá para fazer, tá perigoso. E mesmo assim a pessoa falou, eu que mando aqui e é para fazer e pronto. Então, assim, é questão também de ordens, né? Eu falo muito em questão disso. A comunicação, ela entra nisso também, questão de ordem. Eu sou superior a você, então o que eu falo para você fazer, você tem que fazer e pronto. E não é assim. É questão de saber. Olha, por que você está me falando isso? O que está acontecendo? Vamos lá para você mostrar o problema. Por que não? Não custa nada, gente, ter essa comunicação, esse meio de comunicação. Acho que a gente tem que ter humildade até para saber a hora que está errado. E, por fim, os impactos do acidente, né? Que foram os impactos humanos, que foi centenas de mortes imediatas e o aumento expressivo de doenças, né? Igual falou lá em questão do câncer, né? Quando eles falam das mortes, eles falaram assim que foram 31 pessoas, né? 31 mortes. Mas essas 31 mortes
foram só os socorristas, digamos assim, os primeiros que realmente aconteceu o acidente, eles já foram chegando e tentando socorrer aquilo, corpo de bombeiro, jogando água e tudo, foram só eles. Eles não contabilizaram os demais, né, que teve exposto à radiação e que depois, mais para frente, morreram. É apenas esse. Aí vocês pensam, quantas e quantas pessoas também que não devem ter morrido, mas que não foi divulgada. Porque essas mortes aqui foram mortes imediatas. Os ambientais, que é a contaminação dos solos, dos rios, atmosfera, né? Os efeitos duradouros em ecossistema, tanto que, olha quantos anos que tem que aconteceu isso, até hoje tem as consequências. O ambiente, a cidade lá em si, sofre essas consequências até hoje. E a parte econômica, que são os custos elevados para descontaminação, evacuação e o reassentamento. Então, primeiro, a questão da descontaminação. Nessa parte econômica aí, quando eles estavam fazendo essa descontaminação, que eu falei com vocês, que trabalhadores ficaram apenas 40 segundos, foi exatamente isso, porque quando eles começaram, eles tentaram utilizar máquinas, né, mandaram os carrinhos para poder estar fazendo a limpeza ali, só que eles não suportavam, esses carrinhos não suportavam muito tempo por conta da radiação, que danificava o equipamento inteiro. Por fim, eles começaram a usar as máquinas humanas, né, que seria nós, os trabalhadores. E o que acontece? Eles não poderiam ficar expostos há muito tempo, então eles pagavam eles para ficar durante 40 segundos, né? Apenas em cima do telhado, fazer aquela limpeza, coisa rápida, e já tirava, e eles não voltavam mais, porque a exposição que eles estavam da radiação era 5 vezes a mais do que o corpo suporta. Então era apenas aquilo. Contratava, levava, ficava os segundos de limpeza, tirava, retirava eles, depois ia trocando. E foram fazendo isso. Isso foi um gasto muito grande, né? E tá tendo gasto até hoje para poder estar mantendo lá e não ter perigo de aumentar a radiação que tem no espaço, apesar de estar diminuindo, mas mesmo assim ainda é perigoso. A evacuação populacional, que isso não é simples, né? Até que você consegue reunir toda a população, até que você consegue explicar e acalmar e mostrar a situação que eles estão expostos, demora. Entendeu? Então, isso aí existe tempo e existe dinheiro também, porque precisa de pessoas de fora para poder estar vindo e estar conversando, pessoas especializadas para isso, para saber passar as informações, explicar tudo direitinho. E o reassentamento, que é o que a gente está fazendo hoje, né? A gente não, eles estão fazendo hoje, que é tentar manter, amenizar a situação lá, manter mais em controle, deixar em controle. Depois disso, as recomendações, né, que foram feitas, né, recomendações que eu estaria apresentando para eles no nosso laudo. Primeiro, a modernização de reatores nucleares. Isso aqui serve não só para eles lá, mas quanto hoje também, né? Hoje, se for trabalhar com reatores nucleares, é uma forma também de você recomendar, né, para a pessoa. Então, modernização de reatores nucleares, que seria substituir os reatores antigos por designs mais seguros, tecnologicamente avançados. É questão de que eles falam, ter as proteções adequadas, né? Ter os botões de emergência adequados. O fortalecimento da cultura de segurança, que é implementar treinamentos regulares para operadores e supervisores com foco em protocolos de emergência. Hoje em dia, em vista daquela época lá, hoje em dia o treinamento ele é obrigatório dentro das empresas. Então, assim, ou faz ou faz. Então, hoje em dia, está mais fácil em questão disso, né? Está mais fácil você estar aplicando ali o treinamento para eles. E outra coisa, você pode estar sempre ressaltando sobre esse treinamento a cada 6 meses, né? Vamos supor que sim, cada 6 meses a gente faz esse treinamento só para lembrar, faz uma simulação de emergência, se for o caso, que é muito legal quando você faz algo e coloca as pessoas para pôr em prática aquilo, fica mais fácil para elas lembrarem da situação, e se acontecer, elas estão mais preparadas.
As melhorias em sistema de contenção, né? Seria desenvolver barreiras físicas robustas que impeçam a liberação de material radioativo em situações críticas, que foi o que eu falei com vocês. Se eles tivessem feito a proteção igual tem a proteção lá hoje, se eles tivessem essa proteção naquela época, talvez o agravo não teria sido tão grande, né? Então, é isso. É melhorar esse sistema, é colocar uma proteção melhor, igual eu falo, robusta, porque é algo, gente, que realmente está danificando tudo. Então, material adequado que suporte essa radiação. A fiscalização rigorosa, extremamente importante, né? São criar órgãos independentes para monitoramento e fiscalização de operações nucleares. Então, sim, gente, assim como a gente tem fiscalização de segurança, né, que chega nas empresas, vai ver questão de documentação, vai ver questão de exposição, né, de trabalho das pessoas, isso também sim conta como uma fiscalização, monitorar mesmo como que está sendo a operação, como que o pessoal está operando aquilo ali, aquela máquina, né? O quão exposto as pessoas estão diante daquilo, questão de risco, qual o risco que está tendo ali? Então é isso, tem que ter essa fiscalização, sim. E o plano de emergência eficaz, né, que é estabelecer protocolos claros para evacuação e minimização de impactos em acidentes. Vou dar exemplo hoje em dia que acontece muito dentro dessas empresas mineradoras, né? Eles têm os pontos de evacuação deles, né? Sempre tem os pontos lá próximo das usinas, então tem os pontos ali de evacuação. Sirene tocou, o pessoal sabe na hora que é para ir para aquele ponto de evacuação. A mesma coisa seria para a questão da usina nuclear, né? De ter esses pontos também de emergência. E isso não serve só para dentro da empresa, isso também serve para a cidade. Aqui em Araxá é assim, aqui depois que aconteceu a situação da barragem, né? O susto que a gente teve. Então, se tocar sirene, a gente sabe que é questão de risco, que é todo mundo para ir para o ponto, que precisa ter essa evacuação. E, por fim, a nossa conclusão, né? Que seria o acidente de Chernobyl foi resultado de uma combinação de falhas operacionais, deficiências técnicas no projeto do reator e negligência nas normas de segurança. As recomendações apresentadas visam mitigar os riscos de novos incidentes e fortalecer as práticas de segurança em instalações nucleares globalmente. Então, gente, aqui basicamente ele fala, resumidamente, quais que foram as falhas, o que aconteceu ali nas falhas, depois as recomendações que foram apresentadas, que é realmente para amenizar, né, mitigar, é para amenizar os riscos, ou acontecer mais acidentes, né? Então, conclusão basicamente seria isso. Bom, aquilo ali foi só para vocês terem uma base, né, de um laudo técnico, em cima do que eu tinha falado com vocês, em cima do que eu tinha explicado. Vocês podem ver que não é um bicho de sete cabeças. Lógico que quando a gente está começando, é um pouquinho mais chato de fazer, né? É um pouquinho mais difícil da gente identificar as coisas, mas com o tempo fica bem mais simples e mais fácil de você entender. Da outra vez, eu pedi para vocês ver o vídeo e tentar elaborar um laudo. Agora, eu vou pedir para vocês verem um vídeo em cima do laudo que eu elaborei para vocês conseguirem ter essa visão da diferença de quando a gente vê um vídeo e não sabe por onde começa, e agora onde tem um caminho para vocês entenderem da onde que eu tirei o que eu falei aqui, tá bom? Dando continuidade agora na nossa aula, as normas regulamentadoras. O que seriam elas? São diretrizes estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Elas servem para definir as condições adequadas de trabalho, como medidas de segurança, prevenção de acidentes e controle de risco.
Isso aqui, gente, eu sempre vou estar batendo martelo sobre o que é normas regulamentadoras, que isso aqui tem que estar assim, ó, gravado na cabeça de vocês. O que é? Então, nada mais é que a normas regulamentadoras, gente, é visar a melhoria das condições dos trabalhadores, para manter eles seguros, para manter eles em ambientes adequados para eles poderem ficar, né? Então, basicamente, isso aqui visa a segurança do trabalhador. Existem normas, sim, que vai atender pelo lado também das empresas, com certeza vai ter, porém, na maior parte, sempre vai estar visando mais o lado do trabalhador, por isso que é do Ministério do Trabalho e Emprego, ok? Sobre as normas que eu falei com vocês, as normas em destaques. Lógico que nós utilizamos outras normas também, não são só essas, mas essas aqui são em destaque para elaboração de laudo, que seria NR15, NR16 e NR17. A NR15 seria as atividades e operações insalubres. Ela define quais são as atividades que são consideradas insalubres, ou seja, são aquelas que expõem o trabalhador a agentes nocivos que podem prejudicar a sua saúde ao longo do tempo. Na última aula, eu expliquei para vocês a diferença de insalubridade e periculosidade, né? Falei um pouquinho sobre isso, mas não abordei detalhadamente. Aqui agora eu vou falar um pouco mais detalhado sobre isso. A questão de insalubridade, eles vão verificar a que nível o trabalhador está exposto àquele agente, né? Seja o agente físico, químico ou biológico. Por exemplo, no físico, o físico entra ruído, temperaturas extremas, pode ser excesso de calor, excesso de frio, né? Igual tem os frigoríficos, né? A câmera fria, que o pessoal trabalha ali. Tem as pessoas que trabalham com caldeira, né, que fica ali no fogo o tempo todo, então exposição ao calor. No físico também pode entrar questão de... Ai, gente, sumiu o nome. Sumiu o nome, na hora que eu lembrar eu falo com vocês. Enfim, agora nos agentes químicos. Ah, sim, no físico, a questão do ruído, que eu ia falar com vocês, quando a gente fala em excesso de ruído, existe pessoas que ela pode estar exposta a um ruído em questão de plug, né, da necessidade do uso do plug, e em questão do ruído, em questão do abafador. Então, a gente precisa ter esse discernimento também, tá? É onde que a gente faz o teste em questão dos decibéis, né? Questão de audiometria. A gente precisa estar fazendo esse teste. Agora, os agentes químicos. Os agentes químicos nada seria mais do que solventes, tintas, poeira, vamos para outra coisa que fumos, né? Os fumos metálicos, essa imagem aqui representa muito bem isso. Os fumos metálicos são aquela fumacinha que sai da solda, quem mexe com solda, aquilo ali, gente, é um veneno para o pulmão. Ele pedra o pulmão inteirinho, tá? Um veneno. São alguns exemplos de agentes químicos. Os agentes biológicos vão entrar vírus, bactérias, a exposição da radiação, tá? Outra coisa, questão de atividades. Tá, Tayane? A pessoa está exposta ali, né? O risco físico, químico, biológico, mas quais são as atividades que a pessoa está trabalhando para eu saber se ela está exposta ou não, né? Vamos lá, no físico, por exemplo, questão de ruído, igual eu falei. Quem opera máquina, né, que o barulho é muito alto, por exemplo, moinho onde que tem fertilizantes, é um barulho estrondo, né, bem estrondoso. Então, a pessoa está exposta ali. Quem trabalha com tintas, né, está exposto àquele produto químico, está inalando aquilo, então, está aí no serviço.
Quem trabalha com biológicos, pessoas que trabalham em hospital, tá? No químico também entra o quê, gente? Entra pessoas que trabalham em posto de gasolina, que tá mexendo com gasolina o tempo todo. Gasolina é um tipo de químico também. Então, existem várias e várias atividades em relação a essa exposição. Tem pessoas que estão expostas a todos os agentes, né, ao mesmo tempo. Tem pessoas que é só um, tem pessoas que é só outro. Por exemplo, laboratório você pode ter o acesso a tanto a biológico, quanto químico e quanto físico. Você pode ter os três. Às vezes lá dentro você tem uma máquina que é muito quente, que ela aquece, né, para poder ver algum material, ver a composição de um material com outro, a mistura, o que acontece diante do calor, então ela pode estar exposta ali. Nisso, ela precisa de um produto químico para poder estar colocando ali, diluindo esse produto químico, né, um solvente que a gente fala, está exposto então ao químico e biológico. Às vezes está mexendo com uma bactéria, às vezes está mexendo com algum tipo de vírus, né? Então, é um exemplo. Pessoas que trabalham na cozinha, cozinheiros, fica exposto o tempo todo aquele calor excessivo também, entra nos riscos físicos. Enfim, se for para eu falar aqui, gente, vai muito, muito, muito além, que é muitas funções, né, que tem essa situação. Lembrando que, gente, o adicional de insalubridade, não sei se vocês já ouviram falar desse adicional, que o povo fala muito assim, até na última aula eu comentei sobre isso com vocês, as pessoas acham bom que recebe um pouquinho a mais ali naquele salário. Essa imagem aqui também mostra, ó. A pessoa tá feliz ali, ó, tá entrando dinheiro no bolso, tá entrando dinheiro no bolso, mas olha para onde que tá indo o dinheiro da pessoa. Então, foi o que eu comentei com vocês, essa situação aqui, tem muita gente que acha a coisa mais boa do mundo, tá recebendo um pouquinho a mais, a porcentagem a mais ali no salário. Mas é o que eu falei, essa porcentagem não paga nem um terço do remédio que você vai gastar quando você cair numa cama. Então, não romantiza, né? Posso falar assim, não romantiza ter essa porcentagem a mais no seu bolso, não. Porque isso aí, gente, é questão de saúde. Então, saúde é uma coisa que você não recupera fácil, principalmente quando afeta dentro da gente, né? Então, vamos aqui. O adicional de insalubridade caso a exposição ultrapasse os limites estabelecidos, o trabalhador tem direito adicional de insalubridade, que varia de 10% a 40% do salário, dependendo do grau de risco. Então, isso aqui, gente, não é qualquer pessoa que tem esse direito. Por exemplo, igual eu falei com vocês aqui, tem a pessoa que trabalha na cozinha. Ok, ela trabalha na cozinha de um restaurante normal, do dia a dia, ou ela trabalha numa cozinha industrial? Como que é? Quanto tempo que ela trabalha ali durante a exposição ali? Ela fica quanto tempo na frente daquele forno, daquele fogão, né? O quão protegida ela tá ou não? Aí é onde que eu falo. Existem limites estabelecidos, gente, para você saber se a pessoa vai receber essa insalubridade ou não. É onde que a gente faz o teste, né? A gente vai lá, avalia, fica o dia inteirinho com a pessoa e vê como ela está exposta a essa temperatura. Está acima do limite estabelecido? Tá, então, ok. Está abaixo? Então, não recebe. Aí aqui tem, dependendo do grau de risco. Então, existe o leve, o médio e o grave. No leve, você recebe 10%. Se você ultrapassa o limite, porém a sua exposição é leve, seria 10% em cima do salário, do seu salário mínimo, tá? Isso aqui não é o salário total, lembrando disso. É o salário mínimo de cada cidade. Vamos falar assim, de cada estado. É o leve. Seria pequeno risco à saúde, mas ainda precisa de proteção. Então, o que a gente pode fazer aqui para dar amenizada? O uso correto do EPI, talvez, pode ajudar a reduzir os danos.
Uma pessoa que está exposta ao ruído, se a gente fornece para ela protetor, ela pode diminuir essa questão, esse dano que seja prejudicial para ela? Sim, ok, então beleza, está perfeito. No médio, que seria 20%, né, que você receberia. O risco já é moderado, porém, ele exige um pouco mais de cuidado. Então, além do uso do EPI que a gente fornece, o que, que a gente pode fazer para melhorar, amenizar aquela exposição dele, além da proteção do EPI, né? É uma proteção de questão de calor, por exemplo, né? Para a gente refrigerar lá o ambiente, o que, que a gente pode fazer? A gente pode colocar algum ventilador, algum refrigerador, alguma coisa na máquina, pode colocar no ambiente, pode aumentar a ventilação daquele ambiente. Então, basicamente, seria isso. E o grave, que é 40% em cima do salário, né? Que são condições altamente prejudiciais à saúde. Então, isso aqui, gente, não tem escolha. A pessoa, ela está ali trabalhando, mas ela sabe que ela está exposta àquela situação. Isso é gravíssimo. Entra aqui, aonde que eu falo, uma pessoa que trabalha com solda, ela está exposta aos fumos metálicos o dia inteirinho. Para ele, é grave, é 40%, porque está 8 horas trabalhando no dia dele, com aquele trem no nariz, e entrando, exalando aquilo ali, tá? Então, é necessário melhorar as condições do ambiente de trabalho, remover o trabalhador da atividade para evitar danos irreversíveis à saúde. O que seria essa melhorar essas condições aqui? É igual eu falei, o cara tá soldando num ambiente fechado, vamos pôr ele num ambiente aberto, arejado, mais ventilado, para amenizar um pouco aquela situação dele estar exposto ali o tempo todo? Ok, beleza, vamos mudar ele de lugar. Remover o trabalhador da atividade. Dependendo do tipo de atividade, gente, tem funcionários que ele não pode ficar exposto durante 8 horas, não. É proibido. Então, a gente tem que fazer uma troca. Ou a gente retira daquela atividade, vamos supor que ele trabalha durante 4 horas ali, 4 horas em outra coisa, ou a gente faz rodízio dos funcionários, né? Nós colocamos trabalhando durante 4 horas, depois a gente vem e coloca o outro trabalhando mais 4 horas. Exemplo, quem trabalha com raio-x não pode ficar o dia todo. Tem pessoas que, infelizmente, gente, trabalha porque precisa. Então, trabalha em um hospital durante 6 horas, depois vai para outro hospital, trabalha mais 6 horas. Olha a exposição que ela está com a radiação. Se a pessoa trabalha durante 6 horas, gente, se a carga horária dela é 6 horas, não é porque as pessoas quis que ela trabalhasse menos, não é isso. É porque é a exposição que ela tem, é o risco que ela corre ali trabalhando naquela atividade. Raio-X é um exemplo. Então, por isso que tem esse curto prazo, né? Eles trabalham durante 6 horas e sempre tá trocando. Aqui eu vou passar um videozinho para vocês sobre como que é feito esse cálculo de insalubridade, tá? É uma coisa simples. Gente, agora eu tô fazendo assim, porque eu sempre mando para vocês no final da aula o link dos vídeos que eu passo, né? Eu achei melhor eu estar colocando dessa forma aqui, porque vocês podem estar pesquisando pelo título, né? Confirmar o canal do vídeo e também tem um link. Então fica fácil para vocês que quer ver de novo, né? Para você estar entrando. Uhum.
Boa noite, Tayane. Não está saindo áudio no vídeo. Não tá saindo? Não. Ai, gente. Peraí, só um minutinho. O outro saiu, que eu passei? Também não. Eita. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Eu vou tentar... Tenta aumentar o volume do YouTube. Então, eu coloquei, mas não... Sabe o que eu acho que é? Porque tem uma opção aqui que ele desativa. Deixa eu tentar compartilhar de outra forma, que eu acho que vai ficar melhor. Deixa eu ver aqui. Vou colocar, vocês me falam se deu certo ou não, tá? Enquadramento da insalubridade curto, pois o cálculo de E agora? insalubridade é bem Agora simples. saiu. Eu sou o Eduardo e hoje eu vou mostrar para vocês na prática como é que efetua o cálculo de insalubridade, ou melhor, o cálculo do adicional de insalubridade. Primeira coisa que a gente precisa saber é que o enquadramento da insalubridade ele é realizado com base na NR15, que aborda as atividades e operações insalubres. Essa norma apresenta diferentes graus de insalubridade, grau mínimo, médio e máximo, sendo 10, 20 e 40% em virtude de cada grau. Mínimo 10%, médio 20% e grau máximo 40%. Esses são os 3 graus. E o que ocorre? Para cada grau ou tipo de operação realizada pelo trabalhador, vai ensejar um adicional. E esse percentual vai depender do tipo de atividade ou operação desempenhada pelo trabalhador. Na NR15 nós tínhamos 14 anexos, sendo que o anexo 4 foi revogado, que falava de iluminação. Então hoje nós temos válidos 13 anexos. Então essa tabela aqui eu extraí da norma. E vocês podem perceber que para cada tipo de atividade ou operação insalubre, há um adicional a ser aplicado. E esse adicional, olha, muita atenção, esse adicional ele é incidente sobre o salário mínimo da região, não o salário mínimo nacional. É o salário mínimo da região. E cai em bastante prova de concurso também. Então, para facilitar aqui a didática, vamos para a tela do meu computador que eu vou mostrar um exemplo prático para vocês. Bom, pessoal, então a gente vai fazer agora aqui o exemplo prático, tá? Aqui eu tenho meus contatos, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fazer, enfim, qualquer questionamento ou qualquer outra coisa do tipo, é só fazer contato aqui, tá? Eu tenho meu Instagram, WhatsApp e meu e-mail. Então vamos lá. Então vou mostrar aqui na prática como é que efetua o cálculo de insalubridade conforme a NR15, que trata a respeito das atividades e operações insalubres. Então digamos que um engenheiro de segurança do trabalho, ao realizar uma inspeção em local de trabalho, percebeu que um funcionário seletista desempenha atividade em local encharcado, com umidade excessiva capaz de produzir danos à sua própria saúde. Sendo assim, responda esses 2 questionamentos aqui, ó. Letra A, qual será o percentual, bem como o grau que o inspecionador deverá mencionar no seu laudo e quanto, em pecúnio, em dinheiro, em La Plata, o funcionário receberá de adicional. Resolvendo então a letra A, né? Primeiro passo é consultar a tabela da NR15, que é essa daqui, que eu já mostrei e estou mostrando aqui de novo para vocês. Reparem aqui só uma coisa, para a gente entender um pouco dessa tabela. Ela tem vários anexos, como a gente pode ver aqui. Para cada anexo, tem um tipo de atividade ou operação. Então, por exemplo, o anexo 1 fala dos níveis de ruído contínuo e intermitente, superiores aos limites de tolerância. O anexo 2 fala do ruído de impacto. O 3, exposição ao calor. Eu não vou ler todos aqui, porque vocês já têm a tabela aqui, vocês podem ler depois com calma. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é consultar a tabela da NR15. O exemplo é que ele trabalha no local encharcado. Então reparem que o anexo 10 é o que fala da umidade considerada insalubre em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. Esse trabalhador desempenha uma atividade ou operação insalubre cujo percentual é 20%. Simples assim, a gente já tem a resposta da letra A, que é 20% e insalubridade de grau médio. Letra B. Quanto o funcionário receberá
de adicional. Então, o segundo passo é aplicar o percentual de 20% que é incidente sobre o salário mínimo da região. Bom, pessoal, como esses vídeos aqui no YouTube são atemporais e diferentes regiões podem acessar esse vídeo, a gente vai botar aqui um salário hipotético de R$1.000, também para facilitar a conta. Mas claro que vocês aí, calculando em cada região, vão ter um salário, uma faixa de valor salarial, salário mínimo regional, e vão calcular Então, em cima do salário de vocês aí. Então, o valor do adicional, R$1.000 é o salário dele, vezes o percentual. Como a gente já viu, o percentual é 20%. Então, simples assim. A gente tem os R$1.000 vezes 20%, vai dar R$200. Vai ser R$200 de adicional que ele vai receber. E aí, pessoal, é isso aí. Não tem muita dificuldade, não falei? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E se gostaram, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações. deixa eu voltar aqui. Agora voltar para a nossa janelinha. Você tinha falado que o outro vídeo não saiu o som, mas não tem problema não, tá? Eu mando para vocês o link, porque aquele é o único que o link não tá aqui na apresentação, mas eu mando para vocês, tá? Vamos lá. Pronto, a gente já falou, né, sobre a insalubridade. Agora aqui entra a periculosidade, que é a NR16, que seria as atividades e operações perigosas. Ela nada mais é do que definir quais atividades que são perigosas, ou seja, quais são as atividades que oferecem risco imediato devido ao contato com substâncias ou situações de alto risco. Lembra quando eu expliquei para vocês, né, a diferença entre insalubridade e periculosidade? Insalubridade é algo, uma exposição que você está no decorrer do tempo, né? Vamos dizer assim, que é uma doença que você pode adquirir durante um tempo longo. Já a periculosidade é a questão é algo de risco imediato. Por exemplo, você pode levar um tiro, né? É um tipo de risco imediato que a gente fala. Aqui a gente tem como exemplos explosivos e materiais inflamáveis, que são pessoas que trabalham com como que fala? Que trabalha com explosivos mesmo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, assistir uma palestra de um rapaz que ele trabalha com isso. E, gente, é muito perigoso. Se vocês verem ele falando, contando como que funciona, é de dar medo. Você tem que ter muita coragem para você trabalhar nessa profissão. Recebe muito bem? Recebe, mas o risco assim, é enorme. Você trabalha assim o tempo todo, correndo um risco de explodir ali qualquer coisa e você já não está ali mais, entendeu? Igual quem trabalha com essas dinamites, né, que são utilizadas nas mineradoras, que a gente vê muito. Pessoas que carregam combustível, né, que trabalham nesses caminhões carregando combustível, frentistas, que eu falei com vocês, que lá na insalubridade, eles entram aqui também na questão de periculosidade, que são as pessoas que trabalham em posto de gasolina. Quem trabalha com energia elétrica, não tem nem o que falar, né? O tempo todo ali também, algum contato, né, com a energia. Segurança pessoal e patrimonial. Segurança pessoal e patrimonial nada mais é que os vigilantes, né, que existem, tanto em questão de banco, em questão de realmente, igual eu falo aqui, patrimônio, né, em questão de museus, né, que as pessoas estão armadas. Então, no geral, são pessoas que trabalham armadas, elas estão expostas, assim, levar um tiro também, né? Quem trabalha em banco, chegar um assaltante ali. E as atividades com radiações ionizantes e substâncias radioativas. Entra também o pessoal de raio-x aqui. Aí você vai me perguntar, né, Tayane, mas existe, né, essa situação em que a pessoa
trabalha em uma função e ela pode estar exposta aos dois, tanto a insalubridade quanto a periculosidade? Sim, existe. Não é só uma função, duas funções, são várias funções que têm isso, né? E o que seria o adicional de periculosidade, gente? São os trabalhadores que exercem essas funções e elas têm direito ao adicional de periculosidade, que equivale a 30% do salário base. O salário base é o salário que elas recebem. Por exemplo, vamos supor que eu recebo R$ 2.000, então eu vou receber 30% do meu salário base, 30% em cima do meu salário de R$ 2.000, tá? Serve como uma compensação financeira pelo risco que a atividade envolve, né? O que acontece em questão disso daqui? Ao contrário da insalubridade, que você tem que ver a exposição da pessoa, se ela ultrapassa o limite ou não, esse aqui, a pessoa ela já recebe e pronto. Esses 30% do salário base, tá? Vai trabalhar como vigilante, vai trabalhar como frentista, vai trabalhar com radiação, vai trabalhar com explosivo, qualquer coisa do tipo, você tem o direito aos 30% do salário base. Pronto. Aqui eu tenho 3 importâncias para você que a gente precisa estar atento diante dessa situação. Esse adicional, ele não pode ser acumulado com o adicional de insalubridade, né? O trabalhador ele deve escolher o que for mais vantajoso. Por que eu falei para vocês que existem profissões que tem os dois, né? Insalubridade e periculosidade, ele está exposto àqueles dois ali. Eu quis falar isso para vocês entenderem exatamente essa parte aqui. A pessoa pode receber os dois benefícios? Não. Não pode receber os dois, não pode ser cumulativo. Ela tem que escolher, ela tem o direito de escolher ou um ou outro. Aí ela vai olhar qual que tem mais vantagem para ela receber. Né? Vamos supor que a pessoa está ali nos 40% da insalubridade. Quanto que é 40% em cima do salário mínimo? É X, né? E quanto que é 30% do meu salário base? É Y. X é maior ou menor que Y? É menor. Então, eu vou para os 30%. Ou vice-versa, os 40% vai ser maior se eu fizer o cálculo? Vai. Então, eu quero os 40%, tá? Então, a pessoa ela tem que olhar isso e ver o que é mais vantagem para ela, onde que ela recebe mais. Se é pela periculosidade ou se é pela insalubridade. Isso aí, gente, normalmente, a empresa ela não vai falar isso, né? Ela não vai falar isso para o trabalhador. Às vezes, porque em questão de malícia mesmo, de não querer falar, ou senão é porque até eles mesmos não têm esse conhecimento, né, esse discernimento. Então, vocês, como profissionais na área de segurança, vocês podem, sim, passar essas informações para os funcionários. Entendeu? Não tem problema, vocês podem estar falando isso, vocês podem estar informando, ou se não, para não ter que dar problema, não ter problema, fala direto com a empresa. Procura saber se eles sabem da situação, apresenta para eles, mostra lá na norma, né? Apresenta NR 15, NR 16, apresenta para eles a situação ali, olha, o trabalhador ele tem direito de escolher isso. Então, apresenta isso, porque, querendo ou não, de certa forma, isso aí vai evitar que o trabalhador entre em processo contra a empresa. Né? Às vezes você pode impedir um problema maior para a empresa, por que não? E pode ajudar também o funcionário diante da situação. A segunda importância aqui, o adicional ele não incide sobre as gratificações, prêmios ou outros benefícios, apenas sobre o salário base. Ou seja, Tayane, eu recebo uma bonificação de R$ 1.000 todo mês, né? Eu vou ganhar a minha periculosidade em cima desses R$ 1.000? Não. Em cima do seu salário básico. Qual que é o seu salário que está na sua carteira? Entendeu? É em cima disso. Nada além. O que você recebe por fora do seu salário que está na sua carteira, não inclui aqui em questão da periculosidade. Antes que eu falo com vocês também que entra a questão de, será que realmente vale a pena eu ganhar uma porcentagem a mais e correndo risco? Você tem que pôr na balança.
E, por fim, a última importância, né? Caso a empresa não cumpra a regra, o trabalhador ele pode denunciar a fiscalização do trabalho ou entrar com uma ação na Justiça do Trabalho. Então, é onde que eu falei com vocês aqui. Quando vocês passam essa informação para a empresa, caso a empresa não tenha essa informação, se vocês passam, vocês evitam esse tipo de situação aqui. Evita o tipo de denúncia que pode acontecer, evita a pessoa entrar na justiça, tá? Agora, a NR17, que é a ergonomia, que eu já falei com vocês, e vou repetir aqui também, tá? Ela busca adaptar o ambiente de trabalho às necessidades do trabalhador, reduzindo o cansaço, prevenindo doenças ocupacionais e aumentando a produtividade. Então, ele visa a saúde física, mental, né, toda do trabalhador. Então, isso aqui já entra, que eles avaliam, né, a postura adequada no trabalho, né, esse trabalhador, ele tem uma postura, olha para vocês verem a situação desse cara nessa cadeira aí do lado, como que ele tá apoiando na cadeira, apoiando com o outro pé, para levantar um pouco, porque ele estava muito baixo, o computador, para a tela ficar no nível do osso dele ali, colocou os livros, tá? Ah, essa mesa ali com aquele xizinho, parece que tá meio quebrada, né? Enfim. Então, como que está a postura adequada do trabalhador? Né? A empresa está visando isso, ela está visando como que ele está trabalhando, está apresentando para ele, gente, os funcionários, nem todos os funcionários sabem a forma correta de estar trabalhando, a postura adequada. Lógico que tem aqueles, né, que deita, espatifa para trás, ó. Infelizmente, esses daí também não tem como da gente ficar controlando, né? Sentar o tempo todo ali pegando o pé. Mas vale ressaltar sobre a situação. Esforço físico, quem carrega muito peso, né? Trabalha, por exemplo, quem é estoquista, pessoas que trabalham com estoque, está o tempo todo pegando peso. Então, isso aí também prejudica muito, é algo avaliado. Jornada de trabalho e pausas, pessoas que trabalham durante muito tempo sem ter as pausas, sem ter o alongamento. Ai, gente, eu tenho muito serviço para entregar, tenho muita coisa para fazer, não dá tempo de eu ficar fazendo alongamento. Dá, não. Então faz o seguinte, fica um pouco mais longe do bebedouro, entendeu? Porque você levanta, vai lá e pega uma água. Nesse prazo que você levanta para pegar uma água, você já está alongando, você está esticando um pouquinho. Então, faz isso proposital. Se você vai olhar isso dentro de um escritório, observa qual ponto que você acha melhor colocar o bebedouro e qual ponto que você acha bom colocar a mesa. Eu faço isso, gente, lá onde que eu trabalho. No meu escritório tem um bebedouro. E o pessoal que trabalha lá comigo, lá é um prédio, então eles trabalham nos andares, né? O que é que eu faço com eles? Gente, eu comprei um copinho, cada um tem o seu copo ali com o seu nome, tudo bonitinho. Eu coloquei isso para motivar eles, descer lá no escritório e poder beber a água deles. Eles levam a garrafa deles? Leva. Mas a garrafa deles não está o tempo todo cheia. Entendeu? Então, isso força eles a descer lá no escritório para poder pegar água. É uma forma de fazer eles se movimentarem ali. Porque às vezes eles estão muito tempo na mesma posição trabalhando, né? Às vezes a pessoa está sentando um piso ali no chão, porque lá é uma construção, estão sentando o piso, então está o tempo todo ali abaixado, encurvado, né? Então já faz eles se movimentarem um pouco mais. Então, é proposital o que eu fiz, fazer eles descerem lá no escritório para beber água. E quando eu vejo que eles não estão indo, eu vou atrás, gente. Eu vou lá ver qual que é o tipo de atividade que eles estão fazendo. Aí eu já perdi a beber água hoje. Não deixa lá um pouquinho beber água. Às vezes eu vou lá só para conversar fiado, só para fazer eles parar um pouquinho a atividade deles e espichar o corpo. Eu faço isso, então vocês têm que ter essa malícia também. Porque se você falar com a pessoa assim, oh, para com isso, vai descansar, a pessoa às vezes ela está tão sobrecarregada que ela não quer parar. Mas se você puxa um assunto, fala alguma coisinha ali, você usa um pretexto, a pessoa sem perceber ela vai parar, né? E vai dar as pichadinhas. E a organização do espaço e equipamentos. A organização do espaço tá num ambiente bom, confortável, não é um ambiente quente, né? Não é um ambiente frio demais. Então, vamos pôr um ventilador, vamos pôr
algo para melhorar a temperatura, iluminação, vamos melhorar a iluminação, se a iluminação está baixa, vamos aumentar essa iluminação. Questão dali quem manuseia muito ali computador, né? Vamos pôr um apoio de punho, vamos pôr um apoio de pés, o descanso de pé, vamos pôr o computador aqui, ó, a tela no nosso rumo, né? Para a gente conseguir estar vendo direitinho. Então, tá melhorando em questão disso também. Prazo prescricional, gente. O que seria esse prazo prescricional? Isso aqui nada mais é do que o prazo que a pessoa tem, o funcionário tem, né, ou a empresa também tem, de recorrer à justiça. No linguajar de todo mundo, de levar a empresa no pau. Basicamente é isso. É o prazo que a pessoa tem. Qual que seria esse prazo, né, para ela poder recorrer aos direitos dela? O prazo geral, né, conforme o artigo 7, seria de 5 anos. Isso aqui está dentro da Constituição Federal. Seria de 5 anos. Aqui eu vou ler para vocês. Ó. O prazo de 5 anos é o período máximo que o trabalhador tem para pleitear seus direitos trabalhistas, mas dentro do contrato de trabalho ou durante um vínculo empregatício. Pleitar seria basicamente isso, né? Recorrer aos direitos deles. Isso significa que o trabalhador pode reivindicar, por exemplo, salários não pagos, horas extras, férias, dentre outras situações, por exemplo, a insalubridade, periculosidade, que não é pago, tá? Enquanto ainda está empregado ou enquanto o contrato de trabalho está em vigor. Ok, então, durante 5 anos eu tenho esse direito, né? De recorrer ao o que eu acho que eu tenho direito ali em cima. Eu acho que eu não estou recebendo bem, então, beleza. Eu vou lá e vou recorrer ao meu direito. As minhas horas extras eu não estou recebendo, ou eu não estou recebendo de forma correta, beleza, vou lá recorrer também. Só que tem uma exceção, que seria a limitação de 2 anos após o fim do contrato, né, conforme o artigo 11 da CLT. Quando o contrato de trabalho termina por demissão ou rescisão, há uma redução do prazo para 2 anos. Ou seja, o trabalhador tem apenas 2 anos após o término do contrato para reivindicar judicialmente os direitos relativos àquele vínculo de trabalho. Essa limitação de 2 anos se exige por uma razão prática, para garantir a certeza jurídica e a estabilidade para as empresas. Tá, Tayane, agora eu estou confusa. Primeiro fala que tem um prazo de 5 anos, mas depois fala que eu tenho uma limitação de 2 anos. Qual que eu devo seguir? Por que 5 anos e por que 2 anos? Primeiro, quando fala um prazo de 5 anos, é quando você está contratado, né? Quando você está dentro da empresa e você está trabalhando. Então, nesse decorrer, você tem 5 anos para poder recorrer aos seus direitos. Então, você pode ir lá na justiça e falar o que está acontecendo. Só que você é mandado embora, né? Eles te mandam embora, ou senão você estava com um contrato com eles, eles vão encerrar esse contrato. Se você fez isso, aí esse prazo seu já reduz para 2 anos. Então, o que isso significa? 5 anos é quando você está trabalhando na empresa, você está contratado nela. 2 anos é quando você sai da empresa. Ou seja, foi demitido? A partir do dia que você foi demitido, você tem 2 anos para você recorrer. Por que eles dão esse prazo de 2 anos e não 5 anos? Eles dão 2 anos porque para a empresa, por exemplo, um prazo de 5 anos, gente, para uma empresa, é difícil, porque nesses 5 anos acontece muita coisa, acontece muita contratação, acontece muita demissão, financeiramente o dinheiro aumenta ou o dinheiro abaixa, tá? Questão de normas, elas mudam no decorrer do tempo, então, durante 5 anos pode mudar muita coisa. Então, assim, como que a empresa vai saber de uma situação que aconteceu 5 anos atrás? E as documentações, porque ela tem que ter a documentação para ela recorrer também.
Da mesma forma que o funcionário ele vai ali e leva em processo a empresa, tem os documentos dele, a empresa também tem a forma de se defender. Então, nesse prazo de 2 anos, ela ainda tem a garantia que ela tem aquela documentação. E no prazo de 5 anos, será que realmente ela vai ter essa documentação? Então, por isso disso, tá? Então, 5 anos, se você ainda está trabalhando na empresa, 2 anos, se você terminou o seu contrato ou se você foi demitido. Tá, e agora o que é a diferença entre a perícia e o perito, né? Que a gente falou lá, que do lado pericial, lá a gente foi falando que existe o perito, a gente falou que existe a perícia, né? Que a gente faz. Então, o que seria a perícia? Nada mais é do que um exame técnico feito para esclarecer as questões técnicas de um processo judicial. Isso significa que quando há dúvidas de assuntos especializados, um especialista ele é chamado para analisar a situação de forma mais profunda. Por exemplo, o problema está em relação à questão na construção civil. Então, eles vão chamar um especialista nessa área de construção civil, né? Um engenheiro responsável para a área civil. Né? O problema está a questão da saúde, então vamos chamar um médico do trabalho para poder avaliar esse exame técnico. Então, ele vai lá e faz essa avaliação, né? Essa questão, essa visão técnica dele. Então, é onde que a gente entra e fala, né? Ele vai fazer uma perícia no ambiente, uma perícia lá na empresa, uma perícia diante de uma documentação. E quem é o perito? É esse especialista que vai fazer isso, né? Ele que vai investigar, ele que vai examinar e vai fornecer a opinião técnica dele diante daquela situação. Um juiz, gente, ele não é obrigado a saber de tudo, de todas as coisas. Então, por isso que tem esse especialista, por isso que tem o perito, para ele poder, como ele é estudado exatamente para aquela situação, o juiz vai lá, seleciona ele para ele poder avaliar tudo o que está acontecendo. Então, aqui fala, ó, o perito ele pode ser um profissional de diversas áreas, que eu dei exemplo para vocês. Pode ser um engenheiro, pode ser um médico, pode ser uma pessoa da contabilidade, tá? Então, pode entrar essas 3 funções aqui, porque cada situação é uma coisa. Às vezes a pessoa está com problema, igual eu falei ali, em questão do salário. Ela não concorda com o salário que ela recebe. Então, quem que vai entrar? Um contador, um especialista nessa área. Então, ele vai avaliar sobre o processo em cima do salário. Dei exemplo da engenharia, dei exemplo da medicina também. Tá, o que seria o Código de Processo Civil? Seria o conjunto de regras que organiza como os processos judiciais devem acontecer no Brasil. Ele define a forma de agir das pessoas envolvidas em um processo. Basicamente, gente, isso aqui é um manual. Esse livro aí que está do lado é exatamente o livro desse ano. É o Código de Processo Civil desse ano. Então, são normas, né? É um manual, é uma instrução para as pessoas que vai trabalhar, as pessoas que estão envolvidas. É advogado, é juiz, é um engenheiro, né? Um médico. São as pessoas que estão envolvidas judicialmente. Então, ela precisa ter esse conhecimento, ela precisa saber de cabo a rabo esse Código do Processo Civil, tá? Os principais pontos desse CPC, que eu vou abreviar aqui para vocês. Primeiro, ele trata das etapas de um processo judicial, né, como a apresentação das provas, audiências, prazo. Então, ele fala exatamente como que tem que ser apresentado o laudo pericial, que foi o que eu abordei para vocês na nossa aula, né, o passo a passo, que tem que ter um passo a passo ali, tem que ter as descrições corretas, como eu falei para vocês, quando que vai ser essas audiências, como que tem que ser essas audiências, qual que é o prazo para poder estar elaborando isso. Então, ele entra nesse CPC, ele aborda os direitos e deveres das partes envolvidas, então ele entra tanto da parte de quem está
de quem está processando e de quem está sendo processado. Então, aí também tem em questão dos direitos e deveres, tanto que a pessoa que está processando, a pessoa que está sendo processada, ela também pode ter o acesso a esse código para poder entender melhor, né, o que ela deve recorrer, o que ela não deve, qual que é o direito dela ali, e quais que são os deveres dela. E ele é constantemente atualizado. É o que eu falei com vocês, que esse aí é o de 2025. Gente, é igual a norma regulamentadora. Está sempre em mudança, está sempre tendo que melhorar alguma coisa, acrescentar alguma coisa. Então, esse código aqui também sempre vai estar atualizando. Então, você também tem que estar sempre atualizado diante disso. Mais um videozinho para a gente ver. Aqui. Qual é a diferença entre um perito e um assistente técnico? O perito em si, ele é aquela figura que é nomeada pelo juiz quando tem um litígio entre duas partes e é necessário uma prova pericial. O juiz é leigo, né? Ele não é obrigado a entender de eletricidade, não é obrigado a entender de medicina e de tantas áreas do conhecimento. Ele nomeia um perito, que é alguém de confiança dele, que está lá cadastrado no tribunal para atuar. O assistente técnico, por sua vez, ele é como se fosse um perito assistente, digamos assim. É que no CPC, que é o Código de Processo Civil, ele separa essas duas figuras, né? O perito é que o juiz nomeia, e o assistente técnico, quando o juiz nomeia o perito, ele abre para as partes um prazo e a possibilidade, né? Eles não são obrigados a contratar o assistente técnico, mas é bom que tenham, né, para poderem discutir a questão técnica ali. Então, o assistente técnico, ele é um perito de confiança das partes, assim, tentando explicar de uma maneira mais simples. Ele vai trabalhar em favor daquela parte que ele está ajudando a defender, como se fosse o advogado, né? O advogado defende a parte que o contrata, e o assistente técnico atua paralelo ali junto com o advogado, né, na defesa, nas questões da parte técnica. Basicamente é isso. Então, o perito é o nomeado pelo juiz e o assistente técnico é de confiança das partes. Então, quando você é um perito, você já foi nomeado por um juiz como perito, é isso mesmo? As comarcas têm um cadastro, uma lista de cadastro aqui no TJRS, TJSP, TJ de Santa Catarina. Cada TJ tem lá a sua lista de peritos oficiais, peritos cadastrados, digamos assim, né? Não é concurso nem nada, né? Um profissional que vai lá e se cadastra para atuar como perito. Aí o juiz nomeia. Esse é o perito, né? O perito judicial. É que esse termo perito judicial é um pouco complicado porque ninguém é perito judicial, né? A pessoa está perito judicial, é como se fosse um cargo, entre aspas, temporário. O juiz te nomeia para trabalhar naquele determinado processo. Terminou aquele processo, tu não é mais perito judicial, digamos, né? Tu está ali na lista para ser nomeado de novo. Então, é uma coisa um pouco transitória. Aí o pessoal acha que, eu sou o perito judicial. Na verdade, eu não sou, eu estou. Ah, bacana. Então, o perito judicial é para algum, digamos assim, serviço em específico, concluiu ele, tem que aguardar ser chamado para o próximo. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Às vezes tu tá ali nomeado em vários processos, diversas comarcas, né? Eu recebo nomeações aí de várias localidades. Então, sempre tem algum processo ou outro que tu tá nomeado, né? Mas, basicamente, tu é perito daquele processo, né? Tu não é um perito judicial. É o contrário, por exemplo, do perito criminal, do perito lá do IGP, que são concursados, né? Aí esses sim são peritos oficiais, né? E se você gostou desse vídeo, não Sim.
Então, gente, aqui basicamente ele está falando sobre a diferença, né, de um perito judicial e um assistente técnico. Por que eu quis trazer esse vídeo para vocês? Para você ser um perito judicial, você precisa ser formado, você precisa ter uma graduação, né? Como vocês ainda estão fazendo técnico, existe sim a possibilidade de você também fazer parte dessa questão. No caso, você seria um assistente técnico. Eu sei que o vídeo ficou um pouco baixo, mas depois vocês entram aqui e veem melhor, que isso aqui é legal para você estar verificando e olhando como que vocês podem já dar início agora. Não precisa fazer uma graduação para vocês já começar a entrar nessa área, né? Assim como vocês podem ser um assistente técnico, igual ele falou. Nesse caso, são as pessoas que vão contratar vocês, né? As pessoas que estão entrando na justiça, digamos assim, que vai contratar vocês. Vocês serão pessoas de confiança deles para poder estar fazendo um parecer sobre a situação. Habilitação profissional. Nosso tempo está curto, gente, então eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Tem um vídeo depois, que é daquele cara que eu já tinha indicado na última aula, para vocês assistir. Eu vou deixar para vocês assistir depois da aula, tá? Porque ele já é um pouquinho mais longo. Que ele fala exatamente sobre isso aqui. Como que você faz para se habilitar profissionalmente na área de perito? Né? Primeiramente, você precisa ter formação específica na área de atuação, que é o que eu falei com vocês, é preciso ter uma graduação, às vezes uma especialização na área, né, como igual da área de segurança do trabalho. Não existe a graduação de engenheiro de segurança do trabalho, existe a especialização, então você tem que fazer uma engenharia para depois você fazer a especialização. Ou não necessariamente a engenharia. Tem a outra função também, se eu não me engano, enfermagem, vocês conseguem fazer a graduação de enfermagem, mas assim, isso aí está fora de cogitação de eu falar com vocês, que eu preciso ter certeza para abordar sobre esse assunto. Enfim, tem algumas graduações que você faz, e depois você faz a especialização de segurança do trabalho. Segundo, seria até o registro no conselho profissional correspondente, que é a nossa carteirinha. Quando a gente forma como técnico, nós temos nosso registro. Assim também funciona em questão da graduação, tá? Estar cadastrado nos tribunais para ser nomeado perito, isso aqui é abordado no vídeo que eu falei com vocês, ele fala detalhadamente, né, que você precisa ter esse cadastro lá, não é simplesmente só você ter o seu registro ali e achar que já vai começar a trabalhar na área e ganhar horrores, que não é assim. Tem um processo para você estar fazendo e ter experiência comprovada e capacitação na área pericial. É o que eu falei com vocês, gente. Se vocês começarem agora como assistente técnico, né, e nisso você vai estudando, vai fazendo sua graduação, vai fazendo sua especialização, nesse decorrer do tempo, olha a experiência que você vai adquirir como um assistente técnico. Você já vai ter contato com várias pessoas nessa área. Então, fica muito mais fácil de você se capacitar como um perito depois. Eu deixei aqui, né, como a perícia pode ser exercida tanto por profissionais autônomos quanto por empresas especializadas, depende da complexidade do caso. Então, tem pessoas que trabalham por conta, simplesmente ela é profissional, ela é um engenheiro de segurança, eu estou falando, gente, na nossa área, tá? Ela é engenheira de segurança, trabalha com outras coisas, com treinamento, papapá, porém, ela pode fornecer alguns tipos de atividades como um perito. É igual o cara falou, né? Você não é um perito, você está como um perito. Então, às vezes, o que o juiz precisa é exatamente o que você trabalha. É especialização exatamente aonde você trabalha. Então, te contrata. Ou tem as pessoas que trabalham só com isso. Abre empresa especializada como perito. Ele trabalha como perito, tem os assistentes técnicos também lá com ele, né? Se precisar, ele manda as pessoas lá. Então, ele pode trabalhar tanto só na região dele, quanto fora também, porque ele vai ter pessoas especializadas lá em outras regiões, e pode mandar lá no local fazer essa avaliação, tá? Então, assim, gente, isso aqui
é um leque de abrangência em questão dessa área. Esse é o vídeo que eu falei para vocês, tá? Vou deixar para vocês estar vendo ele depois. Assiste, que ele é muito interessante, ele é muito bom. Ele explica detalhadamente qual que é o processo, o passo a passo, para você se tornar um perito na justiça, tá? Aqui eu deixo algumas dicas para vocês. Primeiro, se você realmente quer essa área, se você gosta dessa área, se interessa por ela, você precisa ter um conhecimento, assim, ó, ao pé da letra sobre as NRs, isso aí é óbvio que você já vai ter, se você começar a exercer a sua profissão, tá, como técnico de segurança. Você precisa saber sobre os graus de insalubridade, tem que ter isso em mente, tem que ter seu anticorpo salteado, como que funciona, como que é. Aquelas porcentagens ali, ó, não precisa decorar, mas na dúvida vai lá na norma e tem, tá? E precisa saber dos procedimentos, né, que é o CPC, que são os códigos. É indispensável, gente, para profissionais que estejam interessados nessa área, precisa saber dessas 3 situações de código salteado. A formação contínua e atualização constante são fundamentais para os profissionais da perícia, garantindo a qualidade e credibilidade em suas análises. Então, gente, a gente tá aí uma profissão que você vai estar sempre estudando, que você não para de estudar, então você tem que gostar de estudar, tem que gostar do que você faz, porque você tem que estar sempre estudando, sempre se profissionalizando, sempre melhorando o seu conhecimento, né? Currículo, sempre se aperfeiçoando em cursos, que vão ter cursos extras, quanto mais conhecimento, melhor. E o mercado de trabalho para peritos, ele é muito amplo, como eu falei com vocês. Ele abrange várias áreas, abrange a área da engenharia, abrange a área da saúde, da contabilidade, do meio ambiente. Então, você pode ir por vários caminhos ali, tá? Não precisa ser só a questão de segurança do trabalho, em questão da saúde entra, você consegue fazer também, dependendo do que você estuda, contabilidade entra, dependendo do curso que você faz, você entra na parte de meio ambiente também. Então, fica a dica para vocês, tá, que querem entrar, aprofundar mais nessa área. Tenham em mente sobre essas situações, tenham em mente que vocês precisam ter esse estudo, ter esse conhecimento, ter essas formações e ter curiosidade e força de vontade para poder fazer. Pessoal, a nossa aula é isso. Acho que eu já fui bastante tempo, peraí só um minutinho. Olha, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar agora. Caso quiser deixar para a próxima aula as dúvidas, podem também me perguntar, tá? Espero que vocês tenham entendido. Vou falar novamente, assistam o vídeo que eu falei para vocês, esse último vídeo, muito importante. O outro vídeo eu vou mandar aqui para vocês. Que vocês tenham uma boa noite, né? E até a próxima aula. Ótima noite, professora. Obrigada para você também.